Ô Garoni, mudando aqui da água pro vinho, o Verratti perdeu lugar no time? Vai ser titular contra o Juventude amanhã, não? Esse é o debate. Depois do 6-0 em cima do Santos sem o Verratti, o grande debate agora é como encaixar o Verratti nesse time. Passa até um pouquinho pelo que a gente debateu muito de Pedro, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, em relação a estilo de jogo, né? Porque não foi só o 6-0 do Vasco no Santos, mas a forma como o Vasco construiu. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Um time com mais mobilidade, troca de posição o tempo todo ali, David, Nuno, Ryan, alternando ali quem era o 9, não tinha um 9 de referência. E o Verratti sempre foi aquele ponto central, né, de definição da jogada do Vasco. Quase sempre as jogadas terminavam com o Verratti para finalizar, principalmente em jogada de cruzamento, bola aérea para o Verratti fazer de cabeça. E a gente viu um Vasco totalmente diferente, com infiltração, com aproximação, triangulação, algo que o Verratti tem muita dificuldade. Então o grande debate agora é se o Verratti volta para esse time titular, porque não é uma troca só de jogador, é uma troca de característica realmente. O Vasco jogou sem um centroavante com a característica dele e funcionou muito bem. Então, até a notícia que a gente tem hoje é que o Verratti voltaria, até por ser uma liderança do elenco, é um capitão do time, então é um cara que tem uma liderança, exerce uma liderança ali dentro do grupo, mas eu acho que talvez o Diniz, se colocar ele, vai botar até um peso grande no Verratti, porque se o Vasco não repetir a atuação, muita gente vai acabar colocando na conta da volta do Verratti. Eu acho que, assim, nem 8 nem 80, assim. Tem muita gente já tratando o Verratti como vilão, e antes tratava como herói. Eu acho que o grande ponto é entender qual jogo é o quê. Qual jogo vai te pedir a forma de jogar do Verratti, assim como a gente debateu muito em relação a Pedro e Bruno Henrique. O Verratti é um cara pro jogo aéreo. Então, se você quiser um time mais móvel, realmente o Verratti não é esse jogador. Não é o cara que vai fazer uma aproximação, uma tabela com o Coutinho, fazer uma diagonal ali para receber e finalizar com a perna esquerda, por exemplo. Então, acho que vai passar muito pelo que o Diniz vai querer do Verratti, como vai tentar concluir as suas jogadas. Para o jogo contra o Juventude, por exemplo, que normalmente tradicionalmente é um campo ali mais apertadinho, apesar da dimensão ser a mesma, mas você explora um pouco mais o jogo aéreo, acho que o Verratti pode até acabar encaixando um pouco melhor. Mas não sei se vai ter uma vida... Eu acho que o Diniz criou um dilema, né? O Vasco passou a ter um dilema agora. Se o Verratti voltar, o Vasco vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que desempenhou contra o Santos. Eu acho que a régua está muito alta também. Eu acho que mesmo sem o Verratti, não é achar que vai ser o padrão do Vasco aquele jogo. Mas se ele voltar com o Verratti e a atuação não for a mesma, acho que o Diniz vai acabar sendo cobrado por ter feito essa alteração e por voltar ao estilo de jogo que fez na partida contra o Santos, né? Eu acho que está em aberto, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que vai ter jogo que vai ser mais pro Verratti, vai ter jogo que vai ser mais pro David, vai ter jogo que não vai dar certo, você vai ter que fazer alteração no meio do caminho. O contexto do jogo, você tá à frente, você tá atrás, tá empatado, tá em casa, tá fora, vai determinar também esse tipo de forma de jogar. Às vezes o time se fecha muito no espaço muito curto, você não consegue filtrar. E aí você vai ter que utilizar o jogo aéreo, que o Verratti é muito bom. Ou então o jogo aéreo vai estar muito blindado, você vai ter que usar o espaço por baixo. Eu acho que o Vasco, na verdade, ganhou uma opção de jogo, né? Independente do Verratti titular ou banco, o Diniz agora tem duas possibilidades para jogar. Acredito eu que o Verratti vai voltar a ser titular contra o Juventude. Não sei se vai conseguir dar esse retorno, que talvez o torcedor esteja esperando. Espero que sim, vão ver em campo, né? Para mim, impensável, né? Até poucos dias atrás, impensável a gente imaginar que o Verratti poderia ser barrado ou ficar permanentemente barrado nesse time do Vasco. Tá tentando contratar zagueiro lá de fora, é isso? O Vasco tá tentando, tinha saído a notícia do... O Vasco, na verdade, estava tentando o Cuesta, colombiano. O Spartak atravessou o Vasco e o Cuesta tá indo para o Spartak. Então era um jogador que o Vasco estava ali muito bem encaminhado, jogador da seleção colombiana. Acabou não definindo, surgiu o nome do Gabriel Magalhães recentemente, do Lucas Cândido, não, do Lucas Claro. Luan Cândido. Teve o Luan Cândido e o Lucas Claro, são Lucas três Claro, jogadores. ex-zagueiro do Fluminense e do Coritiba, né? Isso, exatamente. Mas até hoje o Pedrosa, nosso ex-companheiro aqui de placar, desmentiu o Gabriel Magalhães e o Lucas Claro, mas o Vasco está em busca de um zagueiro, até porque o João Vitor foi negociado, né? Já foi para o CSKA da Rússia. O Vasco já tinha uma necessidade antes de contratação de zagueiro, então o Vasco segue em aberto, né? O Hugo Moura foi titular contra o Santos mais uma vez, jogando, não dá para dizer que improvisado, porque se vem treinando não é mais improviso, é uma troca realmente de posição feita pelo Diniz, mas o Vasco tem uma necessidade, até porque no banco só tem o Luiz Gustavo, que é menino, o Lemos, que é um cara que sofre constantemente com lesão, desde a época de Atlético Mineiro, de futebol espanhol também, e também não se firmou, mesmo quando estava bem, não vinha sendo o principal jogador. Você tem o Lucas Oliveira, que vinha sendo pouco utilizado, que até foi utilizado pelo Diniz contra o Santos, entrou no finalzinho,
jogador contratado junto ao Cruzeiro da temporada passada para essa, mas estava sem espaço desde o estadual e agora o Diniz voltou a utilizar. Então o Vasco está no mercado e tem cerca de 5 milhões de euros disponível, segundo as notícias que a gente tem, estaria disposto a pagar cerca de 5 milhões. A gente está vendo aí o Andrés Gomes, colombiano, que o Vasco fechou, né? Muito rápido, essa principal característica dele, jogador colombiano que estava no Rennes da França, esse sim, já oficializado, já treinando com o grupo, não vai estrear amanhã contra o Juventude, não foi regularizado a tempo, mas pode estar disponível para o jogo contra o Corinthians no fim de semana.